Olá, gente, tudo bem? Eu vim fazer a continuação do nosso cronograma. Hoje a gente vai ler Gênesis 14 e 15, Jó 3 e 4 e Provérbios 1, do versículo 8 ao versículo 19. E aqui no Gênesis, eu estou partindo da premissa que vocês estão lendo as leituras, né? Então, vamos lá. Vocês já leram, então vocês já sabem o que eu tô falando. Teve uma guerra lá em Sodoma e Gomorra e o Ló foi levado. Levaram o Ló, levaram a família de Ló, levaram as coisas de Sodoma, levaram tudo. E nisso o Abrão fica sabendo que levaram o sobrinho dele e arruma 318 servos pra ir lá resgatar o Ló, a família dele e tudo mais. E ele consegue. É uma missão que ele tem um bom êxito. Por que ele tem um bom êxito? Porque Deus estava com ele. A gente não pode perder nunca esse ponto de vista na nossa leitura. Deus estava com Abrão, por isso que ele ganhou aquilo. Ele conseguiu resgatar todo mundo. E em dado momento, quando ele levou, trouxe todo mundo, ele foi abençoado também por Melquisedeque, que é um rei de Salém. E o Melquisedeque, ele leva lá já pão e vinho. E a gente já vê uma sacralidade já na figura do pão e vinho, né? Já há ali uma sacralidade na figura do pão e vinho. E nessa ocasião também, o Abrão dá o dízimo para Melquisedeque. Continuando na leitura. Né, em dado momento ali, depois que ele consegue resgatar todo mundo, né? Ele não aceita nenhum bem, nem nada do rei de Sodoma. Apenas realmente o que ele usou ali para alimentar os servos dele e a parte dos guerreiros dele ali. Deus reafirma a promessa para Abrão. Deus, ele fala de novo com Abrão, depois de todo aquele acontecimento, diz até assim na Bíblia, depois de todos os acontecimentos dali, Deus reafirma a aliança com Abrão. Então ele dá a ele uma visão do que vai acontecer. E isso está fora já da existência de Abrão, porque ele fala do povo que vai sair do Egito, já que do resgate que vai ter. Isso aí, Abrão já tinha morrido, né? A gente sabe que Abrão já vai ter morrido nessa época. Então, a promessa que Deus dá a ele passa de Abrão. E ele ainda diz ali, né? Ele reafirma ali a promessa de que ele vai ter um filho, sim, que ele vai ter posteridade. Partindo já nessa leitura, a gente entra aqui em Jó. E Jó, ele tá muito angustiado, ele tá deprimido, aconteceu várias coisas horríveis na vida de Jó. E neste momento, ele não amaldiçoa Deus, mas amaldiçoa a própria existência. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Jó ali, ele não tem vontade de viver mais. Então ele começa a amaldiçoar a própria vida. E questionar por que ele está ali naquele momento para sofrer tanto. E o Elifaz, que é um dos amigos de Jó, ele fala algo para Jó que não está errado, mas não se enquadra para a situação de Jó. Porque os amigos ali de Jó, eles falam muitas coisas assim que são reais, mas não se enquadram na situação de Jó. E ali o Elifaz, ele fala sobre o ímpio que acaba colhendo o que plantou de mal. A pessoa que planta o mal, ela colhe o mal, né? E Deus, ele fala de uma certa justiça ali, de uma lei da semeadura ali. Mas aquilo não se enquadra com Jó, porque Jó não fez nada. Jó não está sendo castigado por nada. Jó está simplesmente sendo provado ali provado na fé. E aquilo não é, de certa forma, um castigo, né? Como se ele tivesse feito algo ruim. Quando a gente vê Provérbios, os provérbios aqui de hoje, eles falam muito sobre você não andar com o ímpio, com o perverso. Porque certamente o perverso e o ímpio, eles colhem aquilo que eles plantam. Tudo que você faz, você vai receber aquilo também. Então, para a gente não andar com eles, porque certamente nós também iremos colher tudo aquilo que plantamos. Fazendo um resumo de todas essas leituras aqui pra gente, a minha partilha aqui das leituras para vocês. Deus, ele sendo soberano, onisciente, onipresente, onipotente, Deus usa até a perversidade humana para nos aprofundar na fé. Depois que aconteceu toda aquela coisa com Abrão, ele teve que resgatar o Ló,
teve todo aquele transtorno, ele foi reafirmado na fé. Deus falou de novo com ele, olha, eu estou aqui, vai se cumprir a promessa, vai acontecer isso, ele reafirma, ele dá forças a Abrão de novo. Deus dá forças a Abrão de novo. Depois da turbulência toda que ele passou, ele recebe a força de novo de Deus. E o Jó, ele tá passando por um problema, e ele faz, quando ele dá aquele discurso pro Jó, ele não é pro Jó, mas ele tá falando uma coisa real, que já bate com Provérbios. Certamente, a pessoa perversa, o ímpio, ele vai colher tudo aquilo que ele planta. E às vezes a gente pode pensar que não, mas que nada, fez um monte de besteira e tá ali, tá bem, olha só. Se engana, porque a gente não sabe o que tá acontecendo na mente e na vida daquelas pessoas, nos pensamentos dela. A gente não sabe. Então, tudo que a gente faz, certamente a gente vai colher sobre tudo que a gente plantou. O provérbio, ele bate muito com o discurso do Elifaz, quando ele fala sobre isso, sobre a perversidade do homem e o quanto que ele acaba colhendo tudo aquilo que ele faz. E Deus, sendo o justo dos justos, né? Deus estando conosco todos os momentos, sondando os nossos pensamentos e os nossos corações, ele sabe de todas as coisas. E é uma coisa assim, né? A gente pode ter um certo conforto, né? E tem um conforto sabendo que Deus está com a gente, mesmo quando a gente passa por tribulações. Se você está passando por uma tribulação, a sua fé está sendo forjada. Você está com a fé seguindo um amadurecimento. E quando a gente está em situações confortáveis na nossa vida, a gente não tende a amadurecer. E Deus quer o nosso amadurecimento. Se a gente só tem o bem, só tem o bom, só tem o que é legal, a gente não amadurece em nada, a gente não amadurece na fé. Vai ter um momento na nossa vida que a gente vai ter que usar a nossa fé. E a gente vai usar a nossa fé quando estiver passando por problemas. E Abraão ali, ele passou por uma situação e ele teve a fé reafirmada. E o Jó, ele tem um amigo ali que fala disso pra ele também, mas não é pra ele. Mas é uma situação onde a gente tem que fazer essa reflexão que o ímpio, ele às vezes é usado dentro da sua perversidade para amadurecer e forjar a fé dos filhos de Deus. E isso pode acontecer. Ou a gente está recebendo aqui o amor de Deus, no reafirmar a presença dele na nossa vida, ou a gente pode estar tendo que forjar a nossa fé, amadurecer a nossa fé, lapidar a nossa fé, reafirmar a nossa fé, renovar a nossa fé. Todos os dias e sempre quando vem alguma coisa para nos derrubar. E quando a vida derruba a gente, é a hora que a gente tem que amadurecer a nossa fé. E Deus, ele usa assim todas essas situações onde ele é reafirmado na nossa vida, assim como ele teve isso com Abrão depois da guerra, e com o Jó, no discurso do amigo dele, batendo já com Provérbios, que o ímpio, ele colhe tudo aquilo que ele planta. E nós, como filhos de Deus, temos que forjar a nossa fé, amadurecer a nossa fé. Se vier o bom, amém. Mas se vier o ruim, nós estamos sendo compelidos, sim, a amadurecer a nossa fé em Deus e a confiança nele. E essa é a mensagem do vídeo de hoje, sobre o forjar da nossa fé, o amadurecer da nossa fé diante de todas as situações e desse olhar que a gente tem que ter para sondar, sim, a nossa mente e o nosso coração diante de Deus. Que nossas atitudes sejam para Ele e sempre nele, porque o perverso e o ímpio, ele pode ser inclusive usado para o amadurecimento da fé dos filhos de Deus. E é isso. Fiquem aqui, continuem assistindo os vídeos, leiam o cronograma, comentem, façam a partilha também aqui no canal. É muito legal, edificante, se um falar com o outro, mas o meu entendimento, porque a gente pode edificar aqui, ser edificado um com o outro, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.